Agora, quais são os métodos que, vamos colocar assim, são os 80-20, né, desses projetos de drenagem, ok? E aí eu queria fazer um disclaimer com vocês do seguinte, tá? Primeiro ponto, esses métodos são utilizados em projeto de drenagem e loteamento? Sim, né? Sim. São basicamente os dois métodos mais utilizados em projeto de drenagem e loteamento, beleza? Então, esse é um ponto. Segundo ponto, você deve aprender só esses dois métodos ao longo da sua vida inteira e ficar só neles ao longo da sua vida inteira? Aí eu discordo. Por que eu discordo? Porque, primeiro ponto, né, a gente não deve parar de estudar, na minha visão. A gente deve sempre estar se atualizando, buscando novas formas, ferramentas e tal. Então, por aí eu já discordaria, né? Mas eu discordo também porque existem outros métodos mais completos, softwares e tudo mais, que em diversos pontos aí do seu trabalho vão poder te auxiliar, né? E vão poder simplificar o seu processo e te trazer mais segurança também, tá? Então, esses dois métodos aqui, eles são os mais aplicados em projeto de loteamento, né? De longe, assim, e são realmente feijão com arroz. Feijão com arroz, tá? Então, o que eu quero passar para vocês aqui é justamente a visão prática da coisa. Olha, vai fazer projeto de design de loteamento? Cara, isso aqui você tem que saber. Isso aqui é o feijão com arroz, isso aqui é o básico, isso aqui é o beabá da coisa, tá? Que, infelizmente, muitas vezes a gente não viu nem na graduação direito, de forma aprofundada, ou de forma tão conectada com a realidade, tá? Provavelmente você tenha visto algo na graduação, né? Alguma coisa nessa linha, mas não conectado com a realidade, não atrelada com a realidade, né? Exemplos meio engessados e tal. Então é importante que isso daqui fique bem claro na cabeça de vocês, ok? E esses dois métodos que são aplicados em drenagem de loteamento, né, são esses dois que eu vou colocar na tela para vocês aqui, ó. Método racional e equação de Manning, ok? O método racional é o seguinte: é um método que você calcula a vazão, né, ou seja, o escoamento que vai passar pelos seus dispositivos. Então, olha só, num loteamento, quando chove, né, quando nós temos precipitação, essa chuva ela vai cair sobre as casas, sobre os lotes, sobre a rua, né? E ela vai ser direcionada para os dispositivos de drenagem, como a sarjeta na lateral da rua, as bocas coletoras, né? Então, os dispositivos que vão drenar essa água. Agora, quanta água que vai passar nesses dispositivos? Qual é a vazão que vai passar nos dispositivos? Qual é o escoamento que vai passar? Que não sabe, né? Não sabe quanto de água vai passar ali. Então, o método racional vai estimar, né, essa vazão, né, que vai passar nesses dispositivos. Então, para isso que o método racional funciona, certo? Então, ele é um método muito simplificado que vai transformar a nossa chuva, né, que está caindo ali no nosso empreendimento, em vazão. E aí vai responder a nossa dúvida. Quanto de vazão está passando na sarjeta, na rede de drenagem? É tanto. Né? Foi calculado pelo método racional. Ok? Beleza. Então, ele é um método hidrológico. Tá? Hidrológico, um método chuva-vazão. Ele transforma a nossa chuva em vazão. Beleza? Show. Agora, equação de Manning. O que a equação de Manning vai fazer? Ela vai calcular como que os nossos dispositivos, né, vão encaminhar essa vazão. Então, imagine, chegou uma vazão de 0,5 m³ por segundo na rede. Tá, então até aí eu usei o método racional. Beleza? Agora vão surgir outras dúvidas. Exemplo. Tá, com essa vazão na minha rede, qual vai ser a lâmina d'água? Qual que vai ser a velocidade de escoamento na rede? Essas perguntas não são respondidas pelo método racional. Elas são respondidas pela equação de Manning, por exemplo. Tá? Apliquei a equação de Manning. A lâmina d'água é de 30 centímetros. A velocidade é de 2,5 metros por segundo. Então, essas respostas aqui, a gente consegue com a equação de Manning. Certo? Então, perceba que há uma continuidade nessa análise da drenagem do loteamento. Então, choveu no loteamento, a gente vai transformar aquela chuva em vazão, método racional.
A vazão entrou nos dispositivos. Como que vai ser escoada essa vazão? Equação de Money. Tá? Então, isso daqui é o feijão com arroz mesmo, galera. O 80-20, que é o grosso da coisa. Tá? Por exemplo, ó, vamos avançar aqui. Ó. Como que a gente vai aplicar esses métodos? Tá? Esses dois métodos aqui. Equação de Money e método racional. Então, vamos começar com o método racional, porque eu acredito que quando a gente aprende numa sequência, a gente consegue entender melhor o processo, né? Se eu aprendo passo 1, 2, 3, é como fazer um bolo. Ó, você tem lá os ingredientes, mas se só te der o ingrediente, você vai fazer cocô, né? Você vai fazer, vai dar merda ali, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Te dar os ingredientes e a receita, passo a passo, né? A sequência, a mesma coisa, tá? Então, não faz sentido você ver método de equação de Money, ou até aprender software, tá? Se você não sabe o básico da ideologia que vai gerar vazão, que vai entrar no software, que vai entrar no seu conduto, na sua sarjeta, tá? Então, o básico, método racional, beleza? Então, pessoal, vocês vão perceber que, assim, é simples, tá? Às vezes a gente fica com receio de, mas projeto de drenagem é muito complexo, mas eu não sei aqui qual vazão, como estimar a velocidade, o tamanho da rede, mas se transbordar, tá? Mas vocês vão ver que é simples, é um processo simples. Tá? As equações são extremamente simples. Tá? Não tem nada de integral, de derivada, não, são equações simples. Tá? Qualquer engenheiro, qualquer profissional, qualquer estudante aí vai entender tranquilamente. Tá? Para replicar nos projetos. Certo? Então, olha só, método racional. É um método para vazão máxima, né? Então, a gente vai estimar essa vazão, e ele é composto por essa equação aqui. Estabilizar A dividido por 3,6. Tá. O que é o meu A? Área de contribuição. Então, se eu tenho aqui um ponto de análise, que é um ponto da minha rede, um ponto da minha sarjeta, eu quero saber quanto que passa de água nesse ponto aqui da sarjeta. É um ponto. Se eu olho para a montante, eu vou ter uma área que, quando chover nessa área, a água vai ser direcionada para esse ponto da sarjeta. Então, vai ser uma área de contribuição. Tá? O I é a intensidade de chuva. Intensidade de chuva está caindo naquela região crítica, né? Por que intensidade? Porque vai ser uma altura de chuva dividido pelo tempo. A gente vai ver isso aqui. A gente vai ver a área, vai ver o I mais aprofundado. Tá? Só estou dando um spoiler aqui. E o C é o coeficiente de runoff. Quanto mais alto, a área mais impermeabilizada. Quanto mais baixo, a área menos impermeabilizada.